Sejam todos muitíssimo bem-vindos. São 5 horas, horário de Brasília, dessa sexta-feira, 6 de novembro do glorioso ano de 2020. Hoje vamos tratar aqui, de uma maneira bastante direta, sobre o que foi o simulado e a correção do simulado de língua espanhola, que ocorreu mais ou menos há umas 2 semanas atrás, se eu não estou enganado. Meus caros, já conversei aqui com alguns de vocês, recebi um elogio que eu imaginava, que a tradução estava menor. Eu sou uma pessoa que costuma ouvir dos meus alunos, minhas traduções são muito grandes, mas tudo tem sentido, uma tradução grande facilita bastante no caminho depois. E também alguns pontos sobre o linguajar, e é sobre esses pontos que eu quero tratar com vocês. E, gente, sobre a prova, então, a gente teve 2 exercícios, como no CACD, uma tradução de cerca de 300 palavras, 286, 288, eu acho, se eu não estou enganado. E tínhamos, na verdade, 2 grandes desafios. Primeiro, um palavreado específico, baseado em problemas com 5 palavras: danisco, friçosa, ascava, sofrente e dialógica. É um texto do Guimarães Rosa. Textos do Guimarães Rosa tendem a ter esta característica, mas também tendem a ter um exercício extra imbuído no trabalho, que é tentar significar numa outra linguagem o que ele quer dizer. Tínhamos 2 caminhos. Primeiro, para a interpretação do que ele queria falar, e segundo, buscar sinônimos dentro daquele campo semântico. Já sobre o resumo, era um texto de mais ou menos 1000 palavras, e em que eu pedi um resumo de 36 linhas. Nós tínhamos 2 caminhos. O primeiro, que seria uma abordagem mais sobre contexto, e aí fazendo, acredito, 2 argumentos primordiais. Seria fazer esse paralelo entre a história do Rulfo e a teoria dele da violência na colonização espanhola e o dia a dia do México. Ou então, e naquele nosso outro método, passo a passo, 2 frases por parágrafo, montando o texto no final do trabalho. Qual era a grande dificuldade desse passo a passo? Escolher os argumentos. Um texto informativo como aquele, e muito explanativo, não só informativo, mas de autoridade, né? Quem escreve é o maior conhecedor de Juan Rulfo. O grande trabalho é descobrir qual daquelas informações, quais daqueles nomes eu vou citar. Mas vamos nós. Vamos começar o nosso trabalho aqui. Qualquer coisa, vocês gritem. Ok? Pois muito bem. Temos aqui a tradução. Traduzca el tramo del cuento de Guimarães Rosa abaixo. Fogo onça. Aqui, a primeira, deixa eu colocar a letra de uma forma mais visível aqui para nós todos. Acho que eu acabei deixando ela em branco, mas não era essa a ideia. Ela em vermelho aqui, em todos os trabalhos que nós fizemos para que a gente consiga ler. É diferenciado do trecho em português. Vermelho. Muito bem, vamos lá. Para começar, se eu tenho dado o nome do texto, eu preciso fazer a tradução deste nome do texto, do título. Então, fogo, fogo, fuego. Onça poderia ser onza, com Z, poderia ser jaguar, que é a outra palavra no castelhano, e também jaguar e onça, eu acho que seriam as palavras mais usadas. Existem, por exemplo, eu vi uma tradução que eu achei
bastante interessante, Fuego del Gran Felino. Eu achei interessantíssimo e aceitei. Achei uma boa abordagem de trabalho. Agora, bora lá para o texto. Agora, o fogo estava para o meu ombro. Nós íamos beiradeando aquele paredão desumano, vermelho e amarelo, e enfumaçado, que corria também, querendo vir mais do que a gente, como que nem com uma porção de pernas, esticando uma porção de braços. O bafejo do calor era tão danisco que às vezes eu passava a mão pelo meu corpo, pensando que já estava também pegando. Vamos lá. Ahora el fuego estava cerca de mi ombro. Estava para o meu ombro, estava próximo ao meu ombro, estava para o lado do meu ombro, cerca de mi ombro. Nos íbamos beiradeando, bordeando aquele paredão desumano, rojo e amarillo. E ahumado ou enhumado que corria também, querendo venir más do que nosotros. Aqui poderia ser más do que la gente. Por que eu optei por nosotros? Porque o próprio narrador está se incluindo. Então poderia usar a primeira pessoa do plural. Como que nem, como se fosse, como se fuera uma porção de piernas, estirando uma porção de braços. Pauso no final desse segundo período. Dúvidas, problemas, o que vocês encontraram, o que vocês acharam de diferente, o que ficou na dúvida para vocês neste primeiro momento. Pode escrever, gente, não precisa necessariamente falar também. Esfumaçado. Mas fumaça, você sabia, Marcelo? De humo? Fumo. Fumaça. Fumo. O seu exercício, na verdade, veio 4 exercícios. Eu acho que deve ter dado algum problema no seu e-mail, mas veio 4 cópias do mesmo exercício. Eu vou ainda não vou corrigir os exercícios de vocês esse fim de semana. Não, sem problema, sem problema. O problema é que chegou. O importante é que chegou. Isadora, Leonardo, Jaqueline. Professor, eu fiquei na dúvida, assim, eu sempre tenho essa dúvida, na verdade, em questão da tradução, quando você falou assim, recorrer aos sinônimos. Até que ponto eu posso recorrer ao sinônimo, até que ponto o examinador também quer uma palavra, aquela palavra específica? Isso é fundamental. Uma ótima pergunta, Leonardo. O examinador não quer uma palavra específica. Ele espera uma palavra. Por exemplo, onça. Ele espera onça. Mas ele não conta que você saiba todo o vocabulário de espanhol que existe no mundo. Então, a partir do momento que ele te apresenta um desafio, ele espera que você traga uma resposta para ele. Por isso que eu achei tão interessante a história do Gran Felino. Eu achei, beleza, saiu super bem. Então, toda vez que você encontrar uma palavra que você não consiga nem traduzir, nem ter um sinônimo, mas você consegue explicar, use a explicação. Mesmo que fique um pouco maior, mesmo que cresça um pouco o seu texto, é bem melhor. O sentido do resumo e da tradução no CSV, ele é muito direto. Você precisa traduzir uma mensagem para um outro código. É basicamente isso. Não necessariamente com as mesmas palavras. Seria interessante, maravilhoso, que todo mundo soubesse todas as palavras? Seria. Mas a realidade não é assim. Eu acho que um texto desse, por exemplo, ele te propõe muito mais pensar no que ele quer dizer, e é por isso que é importante em textos como esse, uma outra atividade que eu sempre comento nas aulas, que é ler o texto em voz alta dentro da cabeça, para ver o que ele quer dizer com aquilo. Estava para o meu ombro. Tá, vamos lá. Isso aqui é o quê? Para você entender qual é esse
qual é essa mensagem e conseguir passar. Mas você pode, desde que esteja, faça sentido, corresponda, seja... É aquela coisa. A gente tem 3 grandes cenários. Primeiro, eu sei, é a melhor coisa do mundo. Segundo, eu não sei, mas eu sei explicar. Ok. E a gente tem um terceiro cenário, que é tipo, cara, não sei explicar, mas eu entendo o campo semântico que ele está me lidando. Tem, óbvio, um quarto, que é o Cuecacuela, que é tipo, cara, não sei, mas como é que eu faço com essas palavras que eu não sei? Deixa o espaço em branco. Segue a tradução com o que você sabe. Provavelmente, o que vocês vão encontrar aqui são 10, 8, 15 palavras que vocês nunca viram na vida. Pode ser que, num primeiro momento, vocês tenham olhado para o texto, para o meu ombro, bafejo do calor danisco, como que nem com uma porção de perna esticando uma porção de braços. Não é exatamente o linguajar mais comum que você tem, mas você consegue identificar o que ele quer dizer. A partir desse momento, existe um combate psicológico entre a prova e você. Falo sempre para os meus alunos. A banca de espanhol parte do suposto que você não estudou espanhol. Seja porque acabou o dinheiro antes de chegar em espanhol, seja porque, cara, eu vi Narcos e vi La Casa de Papel, então eu falo muito espanhol. Eu falo muito espanhol. Inclusive com sotaques. Então, ele parte desse suposto. Se ele parte desse suposto, a coisa que mais vai te assustar é encontrar uma palavra que você não conhece. A segunda coisa, que é a armadilha mais bem feita, é te colocar um texto em que você conhece 90% das palavras. E no meio dessas 90%, uma palavra que você acha que é alguma coisa, mas é um falso combinado. Por exemplo, termos, que são términos. Ou mercadoria. Falar, mercadoria é mercadoria. Mercadoria é mercancia. É uma outra palavra. Então, esses são os 2 grandes movimentos que a banca faz. Então, como é que você deve encarar a prova, como eu vejo? Terminou lá a prova de francês, né, muito mais trabalhosa na escrita, né? Você tem que escrever 10.000 letras que você não fala, 800 acentos que você não diz, mas tem que colocar, não sei o quê. Cheguei na prova de espanhol. Tenho 2 horas. Beleza, 2 horas. O tempo maravilhoso do espanhol é 1h40, 1h45. Para que você tenha 15 minutos ali para abordar, primeiro, essas palavras que ficaram faltando. Não são muitas, mas são. E segundo, para fazer um processo de revisão que passa por artigo, é a primeira coisa que você vai olhar, depois preposição, pronome, tempo verbal, ortografia. Esses são os 5 pontos. Leu tudo, às vezes um texto que aparece primeiro, segundo parágrafo muito entroncado, você vai entender ele no final. É muito, por exemplo, do que é o texto do resumo. O início do texto do resumo é como se fosse uma biografia do Juan Rulfo. Mas o argumento que o cara está tratando é o penúltimo parágrafo. Se ele estivesse vivo, hoje ele veria que os ciclos de violência que ele responde lá, tá? Aquele é o argumento central do texto. E é por isso que o Juan Rulfo, que escreveu tão pouca coisa, consegue ser hoje um intérprete tão contemporâneo do México. Então, li tudo, fiz as marcações, beleza, ficou faltando aqui. Pô, são 298 palavras, eu não sei 8. Vai ficar quebrando cabeça com 8 palavras, eu traduzi 290. 290. Se você... O pior cenário, você vai perder 4 pontos. Se você errar as 8, você perdeu 4 pontos. Não deixa em branco. Não sei. Tenta um acion, e entra, um endo, vamos achando. Procura palavras que conversem. Olha aqui, beleza, esse aqui é uma palavra, por exemplo, é um advérbio de modo. Eu sei que é advérbio de modo, eu jogo o adjetivo para o feminino e aperto e depois coloco o sufixo mente. Eu sei que, diferente do mente, o miento são derivações de verbo. Então, mover, movimento. Caçar, casamento.
mover, movimento. Deixa eu pensar aqui. Gente, eu tô só com casamento na minha cabeça. Enfim, daqui a pouco chega uma outra. Então você vai buscando essas pequenas conexões que você sabe e vai montando. Marcela pergunta se eu indico escrever a tradução deixando os espaços para as palavras. Exatamente, Marcela. Mas não sem antes ler tudo. Leia o texto inteiro. Aí depois você pode voltar para ela. Então vamos nós, seguindo aqui. De braços. El aliento, bafejo. El aliento, que é bafo, poderia ser também varro, poderia ser também viento, la sensación, qualquer coisa nesse sentido, del calor. Era tan danisco. Vamos deixar danisco para cá. Que yo, a veces, me pasaba la mano por mi cuerpo, pensando que ya también estaba en llamas. Volto, vou deixar o danoso ali de novo. Que eu, às vezes, nunca na vida de vocês você vai botar crase em espanhol. Em espanhol só tem um acento, que é o acento agudo, e ali estamos. Poderia ser que yo, por vezes, que yo, a veces, que yo, em alguns momentos, passava a mão pelo meu corpo, me passava a mano. Aqui é um reflexivo. Então, coloquei aí, buscando esse pronome aqui reflexivo. Que yo a veces passava a mano por mi cuerpo. Ok, não é um problema, não é um erro. Mas a ideia é que aparecesse esse reflexivo aqui. Por mi cuerpo. Pensando que já também estava também pegando fogo. Pegando fogo é uma expressão muito portuguesa. Estar em llamas é a expressão em castelhano. Ok? Muito bem. Voltamos para o danisco. Danisco, tudo que é isco é uma derivação de algum adjetivo, correto? No português e no castelhano é a mesma coisa. Por exemplo, moro, morisco, alguma coisa. Danisco vem de dano. Mesmo que você não soubesse que vem de dano, você imagina que você estava andando no meio de uma queimada, o bafo do calor, ele não era agradável. Ele era ruim. Ele me fazia mal. E você podia pensar que não fazia mal naquele momento, mas se você seguisse no período, que eu passava a mão pelo corpo pensando que eu também estava pegando fogo. Bom, então o calor era tão agressivo, poderia ser, tão danoso, que a vezes me passava a mão. Ok? Dúvidas? Podemos seguir? Deixa eu abrir meus chats aqui. Então, tá bom, vou seguir. Qualquer coisa, grita. Foi outra corrida friçosa. O caminho era um beco apertado, fogo de cá, fogo de lá, um fogo onça, alto e barbado, que até se viu o capim ainda ação dobrar o corpo para fugir dele. Senti o cheiro de carne queimada. Minha mão não aguentava mais aquele calor, que agravava. Fumaça entrando, a gente chorando. Não tinha mais cuspe no engolir. Minha boca ascava virada do avesso. Voava pedaço de fogo, caindo em boi, fazendo eles berrarem. Pior, sofrente. Muito bem. Friçosa. Vamos nós. Friçosa. Vamos saber. Não sei o que é friçosa. Mas o caminho era um beco apertado. Fogo de todos os lados. Um fogo alto e barbado. Ou seja, que pinicava, que coçava. Então, era uma coisa friçosa, vem de fricção. Então, você resbalava, roçada, poderia ser. Foi outra carreira, roçada, de roçar, ou foi outra carreira, resbalada,
de que se resvala, que se toca muito. El camino era um calejón estrecho. Fuego de um lado, fuego del outro. Pode ser fuego de aqui e fuego de allá. De ali, desculpa. Um fuego onça, alto e barbado, que hasta se veía el pasto. Aún o são aqui é de saudável. O que não pegou fogo. El pasto aún sano. Doblar el cuerpo para huir de él. Mais uma vez, a armadilha de uma frase que você vai ficar desse jeito e esse são vai virar um verbo estar na terceira pessoa do plural. A casca de banana foi essa e eu acredito que tenha pegado alguns de vocês. Doblar el cuerpo para huir de él. Sentí el olor de carne quemada. Mi cara não soportava mais aquele calor que agravava. Agravava, não agravava. Lembra sempre, quando eu estou falando de pretérito imperfeito, que é esse pretérito que fala sobre processos, sobre hábitos, costumes, né? Algo que acontecia e não acontece mais, só o final eu vou substituir o ava por aba. Ok? Então, agravava. Humo entrando, la gente llorando. Já não tinha saliva na boca. Não existe cuspe. Muito menos cuspe no engolir. Já não tinha saliva na boca. Mi boca se enojava. Ascava vem de asco, de nojo. Se enojava, revolcada, virada. Você poderia colocar virada ao revés. Não teria problema nenhum. Revolcada ao revés. Ou então, mi boca se enojava ou se antojava muitíssimo. Porque quando ele diz ascava virada do avesso, esse virada do avesso nada mais é que um advérbio de intensidade. Estava com tanto nojo que estava virado do avesso. Volava pedaço ou troço de fuego, cayendo en buey y haciéndolos chilar, berrear, gritar. Peor, sofredor. Aqui eu tenho certeza que tem coisa. Podemos começar. Vamos lá. Dúvidas? O que vocês escreveram? O que vocês acharam? O que vocês notaram de... Cara, isso não faz o menor sentido para mim. Vamos lá. Sou todo ouvidos. Gente, eu vou corrigir a prova de vocês. Então, vocês podem falar. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Se teve alguma coisa... Essa parte do capim realmente foi forte. Eu confesso que eu mesmo, quando eu trouxe rincón, é um lugar que funciona como sentido de uma localização, Marcelo. Funciona. A ideia do capim, quando eu fui traduzir esse texto, quando eu traduzi som, eu fiquei assim, não pode ser. Som doblar é corpo, né? Fica estranho. Aí é que eu me liguei que o são era do saudável. Mas é por isso que é tão importante você ler o texto primeiro. Porque esse encontro, numa primeira leitura, vai ficar na sua cabeça. E aí depois... tá. É isso então que eu quis dizer. Diga. Eu traduzi capim como hierba. Hierba? Hierba. Okay. Pode ser também. Sem problema nenhum. Hierba, césped. Césped. Charco. Já que estamos falando do Pantanal também. Mais alguma coisa? Ou podemos seguir para o final? Jaqueline, tudo bem até agora? Você foi a única que está aí num silêncio. Eu não sei se é um bom silêncio ou um mau silêncio.
o silêncio. Ok. O silêncio tácito. Diga, Leonardo. Tem a tradução capim também? Assim, não, capim não existe. Capim não existe. Foi o chute na hora, assim. Foi o capim. Um capim com N, né? Assim. Bem esse. Não, esse não. Esse infelizmente não tem. É com essas imagens que o vaqueiro Mariano descreve uma queimada no Pantanal, em conversa com João Guimarães Rosa, um escritor que esteve na região de Corumbá, Aquidauana e Ponta Porã em 1947. Escutava atento e anotava tudo na sua famosa caderneta. Nessa viagem resultou o texto Com o Vaqueiro Mariano, publicado em 3 partes no Correio da Manhã, outubro de 47, janeiro e março de 48. Depois, um pequeno volume do mesmo título, 1952. E, por fim, no póstumo, Estas Histórias, de 1961. A conversa com Mariana deixaria fortes impressões do espírito do autor e viria a inspirar a situação dialógica presente em textos fundamentais como O Grande Sertão Veredas, em que um homem vindo da cidade conversa com alguém de uma região remota, atuando como ouvinte não falante. A voz é concedida ao vaqueiro, ao jagunço, ao sertanejo. Então vamos nós. Es con estas imágenes que el vaquero Mariano describe una quemada en el Pantanal. En charla o en una conversación o en una plática con Guimarães Rosa, el escritor que estuvo en la región de Corumbá, Aquidauana y Ponta Porã, en 1947, escuchaba atentamente y anotaba todo en su famosa libreta. Poderia ser em seu famoso quaderno, em sua famosa quaderneta. Também poderia ser. Um outro ponto aqui importante. Só um segundo, gente. Depois você briga. O Pantanal leva artigo porque é eu não digo um desastre geográfico, não, mas ele é uma região, um clima específico. Então, não é clima, um bioma, a palavra que eu estou procurando, um bioma específico. Então, como da mesma maneira que eu vou dizer La Caatinga, el desierto, el Pantanal. E também, seguindo essa mesma regra dos artigos, e tão importante, que normalmente causa bastante problema, eu não boto artigo antes de nome de cidade, nem de estado, nem de país, salvo 2 exceções. Que o nome do país seja composto no plural, por exemplo, los Estados Unidos, los Países Bajos, las Islas Britânicas, ou caso exista alguma especificação. Por exemplo, la Alemanha de Merkel, ou então la Itália de Berlusconi. Ok? Deste viaje, lembrando, todas as palavras que terminam com arre são masculinas, resultou o texto com el vaquero Mariano, publicado em 3 partes no Correio da Manhã. Esse nome eu não traduzi. Outubro, o que está errado, tá, gente? Se você não traduz um, você não pode traduzir nenhum dos outros. Se eu traduzir o nome com el vaquero Mariano, eu teria que ter traduzido o Correio da Manhã. Então, Correio da Manhã. Outubro de 47, enero e março de 48. Luego, um pequeno volume de mesmo título, ou com el mismo título. E, por último, en el póstumo, Estas Histórias. Coloquei, ao invés de... Eu separei em cima e não separei embaixo. La conversación con Mariano dejaría fuertes impresiones en el espíritu del autor y vendría a inspirar la situación dialógica presente en textos fundamentales. Qualquer palavra de origem latina, de origem grega,
a probabilidade de que a escrita seja a mesma no espanhol e no português é altíssima. Altíssima, altíssima. Presente em textos fundamentales como Grande Sertão Veredas, em que um homem venido de la ciudad conversa com alguém de uma região remota, actuando como oyente y no hablante, y no como hablante. La voz es concedida al vaquero, al sicario, al sertanejo. Poderia trocar sertanejo por campesino? Poderia. Ou al hombre del campo. Também poderia ser uma outra análise. Ok? Dúvidas, sofrimentos? Podemos seguir? E daria para escrever na questão de traduzir os nomes dos livros e dos jornais, daria para escrever em português e entre parênteses em espanhol? Poderia sim. Inclusive, uma ótima para a banca. Sei, tá? Sei nas duas línguas. Você não vem querer me enrolar aqui, Na não. hora dá aquela insegurança, assim, que na hora eu senti muita insegurança, coloquei nos dois. Perfeito. No caso de Grande Sertão Veredas, para traduzir, como é que poderia ficar? Se traduzisse. A tradução em castelhano é Gran Sertão Veredas. Ele não traduz sertão. Ele só faz a tradução do Gran. E vereda existe em castelhano, né? Vereda é um caminho, como é que chama? Uma trilha. Uma trilha é uma vereda. Tudo tranquilo, minha gente? Mais importante de tudo é a prova de espanhol e de francês, ela tem duas características fundamentais que às vezes... Opa, tem uma mensagem no chat. Sendero. Sandero é o carro. Inclusive, por isso o nome daquele grupo terrorista do Peru da década de 80. El Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era o caminho que os incas faziam de noite, descendo de Machu Picchu para as cidades. El Sendero Luminoso, que eles iam com tochas. E também era o grupo que tentou e conseguiu resgatar o Tupac Amaru. Pelo menos a primeira vez, antes do cerco a Machu Picchu. Mas o mais importante, minha gente, lembrem-se, vocês começam a prova com 50 pontos. São as únicas duas provas que vocês só podem perder ponto. Desta forma, ouçam o conselho deste professor e também se assedisto. Prova de castelhano, prova de francês, prova de inglês e prova de português é prova de contenção de danos. Mas eu quero usar essa palavra incrível que eu li num livro maravilhoso do Cortázar. A gente se vê ano que vem, nessa mesma aula, falando a mesma coisa para vocês. Não corram esse risco. Não, mas eu quero usar. Você tem certeza absoluta disso? Você tem certeza? Você sabe como usa, as variantes, tudo direitinho? Thiago, sei. Então beleza. Então você vai lá e você usa. Mas caso contrário, minha gente, faz isso não. Escreve o fácil. Não é uma prova de estilo. Isso é muito importante ficar claro. Não tem uma palavra que fica mais bonita que a outra, ou isso aqui é mais formal, ou mais claro. O texto, por exemplo, é uma nota diplomática. Por óbvio que você vai escrever de uma maneira mais formal. Você não vai escrever tu, você vai escrever os teus o tempo todo. Mas é um conto, é uma crônica, tudo bem, você pode usar uma linguagem mais formal. Vale? Bueno. Vamos lá, então, para o segundo passo desta brincadeira aqui. Deixa eu correr aqui, que daqui a pouco tem correção de inglês também. Não quero que vocês fiquem para trás. Minha gente, o resumo. Eu vou abordar
como abordo nas minhas aulas, dividindo em cores. O resumo eu divido em 3 partes principais. Um resumo ele é formado por tema, argumento e alegoria. O tema responde à pergunta do que fala. O argumento, por que fala o que fala. E a alegoria, como fala o que fala. São essas 3 perguntas que um resumo tem de responder. Primeira grande lição: um resumo não é uma análise, um resumo não é um fichamento, um resumo não é uma reescritura, um resumo não é uma perífrase. Um resumo é um resumo. Todo mundo fez TCC, todo mundo lembra da parte do início. É, com as suas palavras, sintetizar o que está escrito no texto. 2 exercícios fundamentais para que se construa um bom resumo. Primeiro, escreva o seu resumo como se a pessoa que fosse ler o seu resumo não tivesse acesso ao texto original. Ok? Quando você terminar de ler o seu resumo, ele tem que conter as informações que façam sentido. Ele tem que parar em pé, como um texto. Segundo, lembrem-se, o que está claro para você, está claro para você, não necessariamente para o seu leitor. Escreva pensando no seu leitor, não em você. Se eu tenho um texto que fala sobre a importância do trabalho dos enfermeiros no programa de saúde na Espanha, em algum momento eu preciso falar de Espanha e enfermeiros espanhóis. Ah, não, mas está no texto, então. Tá, mas e aí? Escreva o óbvio. Lembrem-se, é uma prova para ser vencida na simplicidade. Fazendo uma metáfora futebolística, gente, é 1-0 jogando feio. Texto quadrado passa. Texto super criativo normalmente leva tinta. Se vocês pegarem o exercício do último ano, o resumo, é um texto absolutamente ortodoxo. O que ele fez foi inverter as ordens do que a pessoa estava dizendo, mas ele não alterou a ordem de argumento. Ele alterou um pouco a ordem de alegoria. Mas ele usou as palavras do texto original num outro formato. Foi uma ideia inteligentíssima, porque era um texto chatíssimo e um texto ultra repetitivo, cheio de dado e porcentagem, de gente que fala, não sei o quê. Escolha bem o seu argumento de autoridade. Não é todo mundo que precisa ter voz no texto. Mas a pessoa que tem voz no texto precisa é necessário deixar claro quem está falando e o que está falando. Aqui, quem que é o autor desse texto? O autor desse texto aqui é o glorioso Jorge Zepeda. Ah, eu não sei como é que eu vou começar esse texto. Pois muito bem. Já ensino a vocês a frase primordial de qualquer resumo quando você não sabe como começar. Eu tô como é que chamam? Eu estou tratando isso aqui de artigo, não é? Beleza. En el artículo Centenário de Juan Rulfo, como el escritor, blá, 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 blá. El autor, qual que é o nome do autor? Jorge Zepeda. Presenta su visión sobre Zepeda, não é Zepeda.
la importante obra del autor mexicano. Y como, mismo con pocas publicaciones, se ha transformado en el escritor mexicano, pode ser com J ou com X, mas traduzido no mundo. Tenho aqui, meus caros colegas, minhas caras colegas, o tema. O tema, num texto informativo, normalmente é dado pelo próprio título. Eu uso aí 3, 4 linhas, puxei, contei para o meu leitor do que se trata. Ah, beleza, mas Thiago, você virou para mim ali e falou que também ele aponta a importância da análise do Juan Rulfo sobre a questão mexicana. Concordo, falei isso para vocês. Precisa começar no início ou eu posso apresentar depois? Ah, posso apresentar depois. Mas posso colocar aqui também. Zepeda. A1 destaca que las análisis de Rulfo sobre la sociedad mexicana y la violencia aún siguen actuales y presenta los análisis. Desculpe, aquí es masculino. Y presenta por exemplo, añade, por exemplo, que Rulfo, que Juan Rulfo defendía que la manera como fue colonizado México ha llevado a la población a repetir los mismos actos violentos en círculos viciosos. Ok. Isso aqui precisa estar aqui na frente? Não. Poderia ser o terceiro parágrafo? Poderia. Não tem problema nenhum. Dito isso, vou colocar até vocês alegorias. Beleza. Isso aqui não necessariamente é uma alegoria, mas posso colocar o encontro dele como uma alegoria. Falar que os livros encontrou a possibilidade de viver naquele pueblo junto com ele. Preciso falar da fotografia que mostrava o ponto de vista da escritura, a escritura escrita do autor, e costumava associar esse ponto de vista à imaginação e à tática de insistir até que surgisse um personagem ao qual ele deixaria em liberdade para se desenvolver? Não. Isso aqui, se você estiver fazendo, é um trabalho sobre como o Juan Rulfo criava? Não. É um trabalho mais ligado para isso aqui. Aí eu chego no meu argumento. Para chegar a essa síntese, desculpa, deixa eu pegar aqui uma outra alegoria sobre o trabalho dele, para tomar um par de modelos, e aí eu vou pegar aqui. Para chegar a essa síntese, escrevia de maneira incansável durante todas as noites. Muito bem.
A amizade com Efrem Hernandes tornou este perfeccionismo que conduzia a sua primeira obra. Beleza. Que descartou porque estava cheio de retórica. Alegoria sobre o Efrem, que você acabou de citar, promoveu suas publicações. Você precisa falar quando foi a primeira publicação, depois quais foram as obras. Se você quiser fazer um passo a passo, pode. Mas você poderia colocar aqui também, Efrem foi el responsável por promocionar los primeros trabajos de Rulfo, aún en los años 40 y también durante los 50. Não preciso falar nome, não preciso falar data. Pego pelo contexto. Uso isso aqui como uma alegoria de contexto. Funciona. Agora, é importante eu falar dessas duas obras. Pedro Páramo e O Canto em Chamas. Porque ele está dizendo aqui, ó, fala, reflexiona sobre a vida de Rulfo. Ele fala especificamente dessas duas obras, que são as duas obras mais famosas do Juan Rulfo. Beleza. A resposta está ao livro, tal, que publicou no seu Momento de América. Paro aqui. Aqui tem uma outra alegoria que foi importante para ele entrar no centro mexicano de escritores como um bolsista. Muito bem. Foi aceito para escrever uma novela. Não faz a menor diferença para mim. Mas, aqui é importante. Os contos foram, desde sempre, o exercício narrativo para adquirir as habilidades necessárias com vistas a concretar uma obra que se intitulava Una estrella junto a la luna, después lo desierto, a continuación, y que solo al llegar a la imprenta recebeu o nome Pedro Páramo. Porque aqui ele está explicando a história do Pedro Páramo. Mais importante que a história do Pedro Páramo é este segundo parágrafo, segundo período. Nela, Rulfo demonstra, com toda a sua cadena de hechos aparentemente inconexos, em realidade, tiene su origen en un episodio remoto que conduce a la destrucción de esta comunidad llamada Comala. Essa frase aqui é a base do argumento da violência. Então, ela precisa estar no texto. Gente, aqui eu botei tudo de amarelo. Deixa eu fechar, tirar os amarelos. Ora, aqui fala um pouco da vontade dele de evoluir em relação ao tema, mas fala um pouco da morte dele também. Não faz muita diferença falar sobre essa evolução dele. Mas isso aqui é importante. A morte do Rulfo para a sociedade dos anos 80. Por que ela foi importante? Por causa do mega terremoto na capital do México, em 65. Volto aqui. Volta ao tema. Se o Rulfo estiver entre nós em 2017, veria confirmar-se sua hipótese com respeito ao círculo vicioso em que suele estancar a história de México. Vou pegar aqui o argumento que me faz segurar esse tema. Em uma entrevista, Rulfo exponia que a sangrienta conquista espanhola, ponto de origem da sociedade mexicana, obligava esta a reproduzir a violência de maneira periódica. Para fechar o argumento de vocês, o autor sigue e reafirma que a crônica da atualidade por si mesma bastaria para arrojar um reflexo que atualiza os ambientes, as situações e as temáticas
de aliento em llamas, y los dominios atomizados del crimen, regiones que traem la mente del ejercicio. Bom, se você quisesse fechar, nada mais objetivo que a leitura de Pedro para compreender a deriva atual de mim. Esta rapaziada toda que faz diferença? Não. Era um parágrafo que poderia ter deixado de lado. Você já abre o texto afirmando que ele é um homem extremamente famoso. Eu preciso contar quem que acha ele famoso? Não. Não faz a menor diferença. Ok? Muito bem, minha gente. Por que eu não apresento versões de resumo? Por um motivo muito simples. Pode ser 1 milhão de maneiras. Você pode ter encarado esse argumento, aquele outro argumento, e eu posso apresentar aqui para vocês e falar, nossa, fui completamente pro outro lado. E não é essa a minha intenção aqui no trabalho. A minha intenção é que vocês pensem nesse tripé. Tema. O tema é sustentado por argumento. O argumento é sustentado por alegoria. É essa pirâmide que vai dar a base do resumo de vocês. O texto deve ser escrito em terceira pessoa. Por quê? Não é você que escreveu o texto. É assim de simples. É esse o negócio. Quando você escreve em terceira pessoa, você consegue colocar o autor, Jorge Zepeda, el articulista. Você consegue jogar a voz o tempo todo para outra pessoa. Por que isso é importante? O resumo ele é basado na no seu distanciamento do texto. Por quê? Um texto que traz muita opinião, igual do ano passado, é um texto que, se você concordar, você tende a reforçar as tintas do seu autor. Se você discordar, você tende a fazer uma crítica ao trabalho do autor. Não é o seu lugar fazer crítica. O seu lugar é fazer um resumo. Parece lógico, parece simples, e é. Mas muitas vezes a gente acaba indo por outro lado. Marquem as vozes. Segundo o autor, nossa, mas isso é muito repetitivo. É repetitivo. Texto chato tira 50. Pensa nisso. Um resumo de um texto informativo, a informação está toda ali. Você não precisa nem ter o trabalho de pensar a organização da ordem dos argumentos. Ou dos... Segue. Pronto, acabou. Vou tomar minha cerveja, esperar a resposta da banca. É isso. Meus caros, eu me coloco à disposição. Vou sim. Tanto a aula quanto esse PPT, vocês vão receber sim. Me coloco à disposição de vocês, vou fazer a correção, vocês devem receber isso até provavelmente a metade da semana que vem, e aí vocês têm 2 dias para entrar com recurso a respeito da minha correção. Recomendo que encontrem uma resposta na RAI para os seus recursos. Caso contrário, a banca é um pouco chata. Devo adiantar aos caros colegas. Mas sempre lembro da minha professora que falava: se eu sou chato, imagina a banca. Né? Então, vamos pensar nisso. Muito obrigado por todos terem vindo. Obrigado por terem participado do simulado. Foi muito importante para a gente aqui no Quarto Secretariado. E, bom, vocês têm meu contato. Qualquer coisa, qualquer dúvida que eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Boa tarde, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Muito obrigada. Muito obrigado. Nada, Isadora. Tchau, Leonardo.